E aí pessoal, Cristiano bem aqui para mais um vídeo, aliás, para o primeiro vídeo do canal aqui de React. Hoje nós vamos reagir a um vídeo que diz o seguinte: por que os angolanos odeiam tanto Batista Miranda? Ele que é o maior youtuber de Angola, o maior angolano dentro da plataforma. E eu queria reagir aqui com vocês e eu já peço que deixem aquele like, se inscrevam no canal e vamos aí curtir esse vídeo, tentar comentar um pouquinho em cima dele aqui no canal do Taco Yar. Eu sou inscrito e vou deixar já aqui também o meu like e também o meu comentário. Bora lá ver isso e vamos embora. Pois é, você provavelmente já notou que o Batista Miranda é sempre atacado por muitos angolanos. E basta entrar nas redes sociais dele para entender bem o que quero dizer. E em um certo momento eu parei para analisar e comecei a me perguntar o porquê de muitos angolanos odiarem o Batista. Só para deixar claro que eu não odeio o Batista e estou longe disso, então vamos lá entender porque que realmente odeiam o Batista, sendo que ele é um dos caras que mais faz sucesso a nível de Angola no quesito criação de conteúdo. E depois de alguns dias pensando nesse assunto, eu finalmente descobri a resposta e achei que seria interessante compartilhar com vocês. Vambora. Então aproveita esse momento, pega a tua pipoca, senta e presta bem atenção nesse vídeo que lá vem a história do porquê que muitos angolanos odeiam Batista Miranda. O início. Tudo começa no dia 26 de maio de 2022, quando o Batista Miranda é convidado para participar em um episódio no Flow Podcast. E eu olha, esse episódio deu muito o que falar, eu bem me lembro. Vi algumas coisas assim no Instagram e outros lugares que realmente o Batista foi falando algumas coisas que para muitos angolanos não pega muito bem e acho que nós vamos ver alguma coisa ligada a isso, eu creio. Então, lembro bem que aquilo foi algo incrível para mim, pois eu já conhecia o Batista como sendo um dos maiores youtubers de Angola e vê-lo como o primeiro angolano a participar num podcast muito conhecido no Brasil, para mim foi algo surreal. O podcast no geral foi muito bom, mas teve uma parte que deixou muitos angolanos indignados com o Batista, que foi a parte em que o Igor pergunta para o Batista se ele já viu hambúrguer. E o Batista responde que não e que era a sua primeira Então é por isso? vez. Lá que eles vendem hambúrguer. Já viu hambúrguer? Estou a ver aqui pela primeira vez. Essa caixa assim vou levar em Angola, vou começar a falar: olha, vocês nunca viram. Essa cena causou em muitos angolanos aquele sentimento de vergonha alheia, aquele sentimento de desconforto ao observar o comportamento da outra pessoa. E com isso muita gente começou a... Batista mente muito, ele viveu trancado. Não é uma pessoa vivida, no caso. Faz parecer que angolanos são todos iguais a ele. Atacar o Batista nas redes sociais com muitas ofensas, comentários negativos. Batista não é uma pessoa certa para falar acerca dos angolanos, pois nota-se muito vazio, profundo, um vazio profundo em termos de sabedoria do próprio país dele. Em palavras simples, e simples com o i no final, ele tem que estudar muito. Poxa, vamos lá. E depois tudo mais. Isso porque alguns angolanos já estão cansados de ouvir das pessoas de fora aquele estereótipo de que em África não tem internet, que temos leões como animais de estimação, que moramos nas cavernas, ou até mesmo aquele caso de que aqui todo mundo passa fome. Enquanto que isso não é verdade. Então, para muitos angolanos, essa resposta do Batista só estaria a alimentar essa cultura. Vamos lá, sobre hambúrguer, ter visto o hambúrguer. Primeiro, o Batista Miranda é um personagem. Minto. O Batista Miranda é um cara real, claro, mas ele tem um personagem, que é o Batista Miranda, o cômico, ele é humorista. E normalmente, para quem começou a acompanhar o Batista desde muito cedo, os vídeos dele, no caso, é mais num tom humorístico. Ele começava a fazer vídeos comparando Angola e Brasil e ele sempre colocava uma pitada de humor. E todo mundo percebe que o Batista Miranda é um cara que é muito mais comediante em si e ele usa muito a pitada do sarcasmo, da ironia, que é coisa que pouca gente entende. E eu, como angolano, eu acredito que muitos de nós angolanos temos essa de crer que quando alguém fala alguma coisa é como se ela tivesse de dizer taxativamente aquilo e às vezes não é só uma pitada de sarcasmo e ironia, e o que eu acho que ele mais ou menos usa muito nos seus vídeos e também acho que ele usou isso dentro do Flow e foi o que eu pelo menos percebi. Claro que também me incomoda algumas vezes que o Batista poderia ser um pouquinho mais explicativo porque a dicção e a comunicação dele não é lá muito boa.
E por isso alguns angolanos meio que queriam provar o contrário. Mas o que muitos não perceberam é que tanto a pergunta do Igor quanto a resposta do Batista foram pura ironia. Isso não passava de uma simples brincadeira e não era para levar tão a sério assim. Inclusive os próprios brasileiros entenderam que era apenas uma brincadeira. Pessoal de Angola, não pense que o Batista feriu a imagem de vocês aqui no Brasil. Aquele podcast tem um tom humorístico e exagerado. Aqui entendemos do que se tratava, não há nada com que se preocupar. Brincadeira. Até porque é óbvio que esses estereótipos não fazem sentido. Mas tudo bem. Para piorar, teve a parte em que o Batista disse que Angola não tem McDonald's e que aquilo era algo que ele só E não tem. Eu não me lembro. Não tem. via nos filmes. Que é isso aqui? Tipo, qual que é Tu já a viu diferença? Meu Deus, isso é pão com-ovo. Olha isso. É pão com-ovo. É make. É Angola não tem, como é que não vai assustar? Olha, desculpem pra quem Angola não tá assistindo, mas... McDonald's, eu só vejo nos filmes, então, pô... Cara, o Batista é humorista, cara. O Batista é humorista e quem se incomoda com isso é porque de alguma forma julga que o Batista é o representante da nação angolana e ele não é. Posso Mas comer? fica à vontade, cara. Não vou é pra comer isso agora. mesmo. Não vou Não, mas é pra isso Não, mesmo. vou guardar pra ir tal com ele no hotel. Podem trazer outro. Eu vou colocar na estante, no meu museu. Prontos, para muitos isso aí foi já o limite. A partir daí mesmo é que começou todo o ódio contra o Batista. Mas algo que eu me pergunto é, será que ele mentiu? É claro que não. Realmente não tem McDonald's na banda e tá tudo bem. Não há necessidade de atacar o outro, sendo que ele apenas falou a verdade. Com E certeza. talvez não tenha sido da melhor maneira, mas ainda assim é a verdade. Má comunicação. O segundo fator que leva muitos angolanos a odiarem o Batista é a má Eu comunicação. falei Muita das disso. O Batista tem muito problema de comunicação. Ele não consegue terminar uma frase. E eu não sei se é sobre a capacidade dele, sobre ele em si, em termos de ser capaz de se comunicar bem, mas o Batista é um cara difícil. Eu sou um cara que me incomodo facilmente com alguém que não consegue transmitir uma ideia simples de uma frase. E ele não consegue terminar às vezes uma frase. Mas claro, sem tirar nem pôr ali o tom humorístico dele, mas ainda assim acaba sendo meio complicado. Porque tem momentos em que ele participa de vários programas, podcasts e não só. E às vezes uma pergunta simples ele não consegue meio que responder de forma direta. Tudo bem que ele tem uma vivência diferente da minha, mas... é sobre formular às vezes umas frases que poderia ser completa e clara. Às vezes ele não consegue muito bem, mas conhecemos Às vezes o Batista tenta explicar ele é como carismático. funcionam algumas coisas de Angola, mas acontece que ele não faz isso da melhor maneira possível. Às vezes ele se atrapalha muito e por isso acaba sempre por ser mal compreendido. A prova disso foi o podcast em que o Gilmário participou e conseguiu explicar de forma clara um assunto que o Batista foi julgado por não ter explicado bem. Eu falo sempre para as pessoas, é que nem o do alambamento e tudo mais. Eu falei lá com o O que, é que tu Maurício. falou do alambamento? Eu disse que era um dó. Porque as pessoas me pediram para chegar aqui para eu te só bater, falo- porque você Não, falou eu alguma só coisa falo, grave. Poxa, esse vídeo do alambamento, o Batista não conseguiu explicar o alambamento, que era só dizer que era um dote, que é o homem tem que dar à família da esposa por ter cuidado e dado educação à esposa ou à mulher. Apresentei errado. Os cara, lá em Angola, os caras ficaram chateados. Eu Ficaram recebi várias chateados. mensagens, olha, vai, ainda bem que vais pro Flow, pega no Batista, lhe dá 2 cocos da cabeça. Pô, temos que cascudo reagir aí, ao Gilmário Vemba. continua a falar todo alambamento e faz favor, limpa, Não, eu fui. corrige lá o que ele falou de alambamento. E eu nem sei o que você Eu falou. fui, eu falei, e o que eu falei, eu me atrapalhei em algumas coisas, que era só falar, era um dote, que aqui no Brasil também tinha aquele dote, vocês também tinham Só o que dote. eles gaguejam E era muito. isso, era só falar, era dote. Mas eu expliquei que tinham que vendar, expliquei toda a história que, antes de vendar, tem o negócio do... A família vai falar, minha filha... Só que, Batista, você poderia ter explicado, claro, fazendo aqui a minha alusão, quem sou eu, mas ele poderia ter explicado de uma forma mais simples para quem não entende. Porque se você falar de vendar e aquelas outras pequenas coisas, e que são grandes na verdade, que acontecem durante o momento, seria mais complicado para alguém que não sabe nada daquilo tentar entender. Então, seria de uma forma mais clara que você poderia muito bem ter explicado. Mas, como eu disse, quem sou eu aqui, né? Para A filha tá indo, tentar não anda, corrigir mas a isso. filha dela tá aqui atrás. Eu já tive algumas experiências com o Batista que ele me explicou uma coisa e eu entendi o contrário do que realmente é. Tá? Já aconteceu Acontece. algumas vezes. Então, o que é um alambamento? O alambamento é um casamento.
Só que é um casamento uma festa de casamento. Uma festa de casamento tradicional, onde acontece a esse dote que o marido tem que dar. E quando tu dás esse dote é para preencher e agradar esses guardiões, para garantir que a família tenha uma vida próspera, né? Para que os filhos nasçam com saúde, para que o casamento seja duro e que haja fertilidade. Por causa disso, o Batista foi novamente julgado por muitos angolanos. Pelo menos o angolano com conhecimento e não nos borrou, porque tu falas muito à toa e não nos borra. Tem que estudar mais para ter conhecimento geral. E não precisava estudar mais, era só explicar de forma clara, porque quem é angolano e viveu em Angola, não importa a província, porque o Batista é de Benguela, é de Lubito, é de uma outra região, não é da capital, ainda assim a vivência é similar. Quem é de Angola conseguiria dizer simplesmente isso. E ele, infelizmente, não escolheu as melhores palavras, é o que eu acho. Mas, ao mesmo tempo, Sim, é o Batista incrível se enrola saber muito. que quem defende o Batista são os brasileiros e não os angolanos. Diferentes realidades. Aqui vamos falar sobre a realidade do Batista que muitos angolanos que o julgam não conseguem entender. Principalmente quem é de Luanda. A maior parte das vezes, o Batista faz comentários segundo as suas experiências de vida em Benguela, que em partes é diferente de Luanda em vários aspectos. O que se calhar é normal para alguém de Luanda, para alguém de Benguela ou das outras províncias pode ser totalmente diferente, e vice-versa. Ele apenas fala do pouco que sabe, o pouco que ele vivenciou na região onde ele cresceu. Então isso não é motivo para ficar a ofender o outro, até porque ninguém é obrigado a saber de tudo o que acontece no país. Outra coisa que eu vejo muitos a dizerem é que lá no Brasil ele representa mal Angola, enquanto que não, o Batista não foi no Brasil para representar Angola. Ele foi lá para tentar crescer na vida e ajudar a família dele. Com toda a certeza, Batista não é representante de Angola, nem eu serei, nem eu sou. Eu posso fazer aqui conteúdos, criar conteúdos, reagir, fazer tudo. E se um dia for convidado, porque eu estou no Brasil, e se um dia for convidado para algum programa, eu espero que seja convidado, quem sabe. Eu não sou representante de ninguém, mas eu falarei da minha vivência, das minhas experiências em Angola e de tudo aquilo que eu vivi. Então, eu não represento Angola em si de maneira oficial, mas claro, em algum momento eu sou uma parte de Angola e tudo que eu falar, de alguma forma, representa um pouquinho daquilo que é a imagem de Angola. Então, se eu falo bem, eu falo mal, ou falo, sei lá, meio certo, alguma coisa vai, praticamente vai recair sobre aquilo que é a visão que o brasileiro tem sobre Angola. E em partes isso é muito triste, porque quem deveria apoiar o Batista não apoia, os angolanos. E o pior de tudo é que ainda querem exigir coisas, sendo que quem mais lhe acolheu foi o povo brasileiro. Então esse assunto de que ele representa mal Angola, para mim não faz sentido. Até porque é graças ao Batista que muitos brasileiros hoje conhecem Angola. Eu só acho que tudo o que o Batista passa hoje é apenas fruto do trabalho dele. Se trabalhas com a internet, tens que saber entender que comentários vão surgir a qualquer momento, sejam eles bons ou maus. E algo que eu acho que o Batista também deveria saber fazer é apreciar os elogios. Não se focar apenas nos comentários negativos, mas também... Aqui ele só vai elogiar no final, então vou fazer o meu comentário final para finalizar também esse vídeo. É isso, o Batista não é representante, não é embaixador, não é o garoto propaganda de Angola, e ele não precisa meio que representar Angola de alguma forma, porque ele só cria conteúdo, mas de alguma forma ele é angolano. E a maior parte dos que realmente devem ter comentado nesses vídeos devem ser de Luanda, porque de Luanda, da capital do país, acabam tendo uma visão muito diferente em relação a outros povos de Angola, mas ainda assim coisas que é geral, seria generalizadas, tipo alambamento, esse tipo de coisas, acontecem em várias regiões de Angola, claro, com algumas diferenciações, mas se ele for um pouquinho mais comunicativo, eu acredito que as pessoas não vão entender uma outra coisa, tal como o Igor aí do Flow Podcast falou, que quando falou com o Batista em algumas situações, ele explicou alguma coisa e o Igor entendeu outra, e ele perguntou para o Gilmário Vemba, e o Gilmário Vemba explicou de forma mais clara. É isso, Batista não é representante de ninguém, eu não odeio o Batista, eu entendo porque é que o povo coloca sempre esse ponto, eu também não gosto desse fato dele gaguejar muito e ele não consegue formular às vezes algumas frases, mas o Batista Miranda é um cara carismático, eu gosto de ver os vídeos dele, aprecio o Batista há muito tempo e os últimos vídeos que saem dele, nota-se que ele pelo menos tem crescido bastante nesse quesito de comunicação. Então deixa aí nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos e nos vemos pela próxima.